Pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Iacovelli, eu sou desenvolvedor Android e já tenho experiência há mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para ensinar para vocês como fazer teste unitário com ViewModel. Os ViewModels o ViewModel do Architecture Components do Google, relacionado ao Jetpack, né? Bom, já indo direto ao assunto, eu criei um aplicativozinho bem simples que ele só mostra uma lista de nomes e ele tem basicamente aqui 4 classes, como vocês podem ver. Então tem a Activity, o adapter da lista, o ViewModel e o Repository. Bom, a Activity aqui nada mais é do que uma Activity bem simples que pega o ViewModel, instancia ele, né? Escuta um evento de uma variável do ViewModel, que é esse onDataLoaded, e atualiza os dados do adapter com essa lista de nomes, né? Bom, então, indo ao adapter, aqui não tem nenhum segredo, a gente pode entrar em detalhes nele em outro vídeo, se vocês quiserem. E aqui o ViewModel, né? Só lembrando que esse vídeo ele já é pensado para pessoas que já sabem como usar o ViewModel e do que ele se trata. Se você tiver interesse também, deixa no comentário desse vídeo falando que você quer saber mais sobre como fazer ViewModel, etc., como migrar do MVP para o ViewModel. Mas vamos lá ao que interessa. Bom, esse ViewModel ele tem um repository como dependência dele, isso daqui é bem importante para a gente fazer o teste unitário, porque a gente consegue remover a dependência dele e mocar a resposta que o repository vai ter para a gente. E aí, basicamente, na Activity, a gente pega e chama esse viewModel.fetchData. Então, que é para buscar os dados, né? Então, aqui a gente tem o repository.getData. Eu fiz ele bem simplificado, então ele é síncrono mesmo. Mas óbvio que isso daqui podia ser mais complexo, podia ser uma chamada ao servidor, enfim, pegar dados locais, etc. E ele retorna uma lista de nomes. Então vamos lá para o teste. Então aqui eu vou dar um Option Enter ou Alt Enter e Create Test. Assim ele já cria a classe onde a gente quer mesmo. Só dá um OK. E aqui, ó, atenção, não é Android Test. Android Test é para teste instrumentado e de tela, né? A gente vai querer fazer dentro dessa pasta teste, que é de teste unitário. Então, beleza. Vamos começar a classe aqui, mas antes disso a gente tem que vir no nosso build.gradle e colocar as dependências dos testes, né? Eu estou usando o mock-k aqui, mas você poderia usar Mockito se você quisesse. Se você tiver mais... se você gosta do Mockito, pode usar ele, mas o mock-k ele se dá bem com Kotlin. E aqui eu tô usando a biblioteca de teste também do Lifecycle, que o Android provê pra gente. Então vamos lá, vamos ao teste. Bom, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Uma função para inicializar o nosso ViewModel. Então, instantiate ViewModel. E essa função vai retornar um ViewModel para a gente que for criado. E agora, inicialmente, a gente pode fazer simplesmente isso. Return list ViewModel. E aí a gente pode ver que ele precisa do repositório aqui. Então, a gente tem que mocar esse repositório. Como que se faz isso com o mock-k? Então, a gente vai lá com... Pode ser uma variável privada. Então, repository, que é a interface, né? Aí a gente chama aqui mock-k. Esse vai ser o método que vai mocar esse repository. E aí a gente consegue passar aqui, só importar ele, passar o tipo que ele está esperando, que é o repository, nossa interface, que é usada lá no ViewModel. Bom, beleza. Então a gente passa esse repository para cá e agora a gente escreve o teste de fato. Então, vamos lá, coloca a anotação do teste e começa. Fun. Eu uso normalmente esses backticks porque aí eu consigo escrever como se fosse uma frase mesmo. E eu escrevo no padrão normalmente when, então quando é alguma circunstância, alguma condição, então eu espero algum resultado. Então seria when user fetches data, ou por exemplo, when ViewModel fetches data, then it should call the repository. Show. E aí, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instanciar o ViewModel, né? Então a gente vai lá, ViewModel igual instantiate, a gente chama a função que a gente acabou de criar. E a gente vai ter que fazer o seguinte,
a gente vai ter que em algum momento chamar aqui viewModel.fetchData, que é a função que a gente quer testar, né? Opa, faltou... Ah, não, tá tudo certo aqui. Então... Opa, pera lá... Ah, foi mal. Aqui eu mandei ele retornar um viewModel qualquer, mas ele precisa... Óbvio que a gente precisa fazer ele tipado pro cara que a gente está testando. Então, fetchData. Show. Aí, se a gente fizer só isso, o que vai acontecer? Nosso código, nosso teste vai quebrar, porque a gente não mocou qual é a resposta desse repository quando ele chamar o getData. Então a gente precisa fazer com que, quando ele receba uma chamada para getData, ele retorne algum valor mocado para a gente. Com o mock case faz assim, então every, então como que isso daí se traduz em português, né? Tipo, toda chamada para este método aqui, então repository.getData. Então, returns, então ele vai retornar para a gente. Eu vou colocar aqui mockedList e eu vou criar essa lista agora. Então, mockedList igual list of, e vou colocar aqui maçã, pera, por exemplo. E se a gente chamar isso, bom, nosso teste em teoria vai funcionar, só que a gente não está verificando nada. E o que a gente quer verificar aqui? Que ele vai chamar o repository. Então a gente faz o seguinte, verify repository.getData, certo? Só que a gente ainda não pode rodar esse teste, porque ele vai falhar pelo seguinte motivo. Para você testar viewModel, você precisa colocar uma rule para esse teste, que se coloca dessa maneira. Então a gente coloca uma anotação e coloca uma variável aqui. Essa variável pode ter qualquer nome, mas eu chamo de rule para facilitar. E aí você precisa chamar esse cara daqui, instance task executor rule. Dessa maneira ele consegue... É como se ele estivesse falando para o viewModel para ele executar todas as coisas nessa thread que ele está sendo chamado mesmo. Porque senão ele vai tentar executar na main thread do Android e vai dar problema porque a gente não está na main thread do Android, a gente está rodando esse teste na JVM. Então beleza, então agora a gente pode rodar esse teste e ver o resultado. Lembrando uma coisa, né, que se você quiser, você pode pegar esse código no repositório do GitHub que eu vou deixar nesse vídeo e fazer ele exatamente do mesmo passo que eu comecei. Então começar ele do zero também. Bom, passou o teste aqui, né? Deu verdinho, show. Só que agora falta a gente testar mais uma parte do código, que é essa segunda linha, que é o onDataLoaded. Então garantir que ele realmente chamou e atualizou o valor dessa variável. Como que a gente faz isso? Então vamos lá. A gente agora vai ter que testar se ele chamou aquela variável. Só que para isso, quando a gente usa viewModel, vocês sabem que a gente tem que chamar o observe para ele escutar as mudanças dessa variável. A gente tem que fazer a mesma coisa no teste. Então a gente vai ter que criar um observer mocado também. Então vou colocar aqui data onDataLoaded observer. E ele vai ser um mock de observer do lifecycle que recebe uma lista de string. Por que recebe uma lista de string? Porque é exatamente o mesmo tipo da variável aqui que vai ser retornado nessa variável. Então beleza, onDataLoaded server. Agora, antes da gente retornar o viewModel, a gente vai ter que falar para esse viewModel observar, a gente vai ter que falar para esse observer observar aquela variável do viewModel. Então a gente vai fazer aqui viewModel e a gente vai fazer o seguinte, viewModel.observe, aliás, desculpa, vai ser onDataLoaded. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer viewModel.onDataLoaded.observe. Só que aqui a gente não pode usar o observe normal porque ele espera um lifecycle e a gente, que nem eu falei, já está rodando na JVM. Então não tem nada de lifecycle do Android aqui. Então a gente tem que usar o observe forever. A gente vai passar dentro desse observe forever o nosso observer mocado que a gente usou ali em cima. Só que a gente tem que retornar aqui também. Então return viewModel. Então, agora só tem um problema. Esse mock aqui, quando a gente usou o mock key, sempre que a gente cria um mock e alguma função dele vai ser chamada, a gente tem que usar o every ou falar para ele que quando algum método for chamado, ele tem que ter um retorno. Só que nesse caso daqui, a gente não está fazendo isso.
Por conta disso, a gente tem que passar esse parâmetro aqui, relaxed go through. Se você tiver dúvidas, você pode dar uma olhada depois aqui no Mockkey, no site deles, que eles têm uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. Bom, beleza. Então agora, além de verificar que o repository foi chamado, a gente tem que verificar outra coisa, que o nosso observer ele foi chamado com o valor da lista que a gente passou mocada para o repository. Então, quando a gente rodar aqui, o que vai acontecer se a gente for parar para pensar, né? A gente mocou o repository. Então, o repositório que está sendo passado aqui para essa variável vai ser o nosso repositório mocado. Então, ele vai falar assim, repository.getData. Nosso viewModel vai retornar essa lista mocada de maçã e pera e ele vai retornar depois essa lista para cá, vai ficar nessa variável. E aí essa variável vai ser passada nesse live data aqui que a gente está, nesse mutable live data. Então é basicamente isso. Vamos rodar o teste para ver. Maravilha, funcionou. Aí, vamos dizer que você está com dúvida, você quer saber se realmente esse código está funcionando mesmo, ou se foi ou se foi sorte do teste ter passado, né? Se seu teste não está testando o que deveria. Então vamos comentar essa linha daqui que faz a atualização dessa variável do onDataLoaded. Então a gente pode rodar o teste de novo, e agora, se a gente fez um teste bem feito, ele deve falhar. Isso daqui é o contrário do que se fala do TDD, né, que é Test Driven Development. Então a gente está fazendo teste depois do desenvolvimento. Normalmente no Android eu costumo fazer o teste depois mesmo, mas existem pessoas que fazem antes. Bom, é isso aí, realmente quebrou, porque aqui ele está falando, ó, a verificação falhou, porque o onChanged, então a variável onChanged não foi chamada como ele esperava nesse teste aqui. Bom, se a gente voltar, vai voltar a funcionar. Mas é isso, galera. O vídeo foi bem rápido mesmo para explicar um pouco do conceito de teste unitário usando o ViewModel e uma coisa bem prática. E se alguma parte ficou confusa ou se vocês se você não conhece algum pedaço do que eu mostrei, tipo o ViewModel, ou como usar a Live ou o conceito de repository, todas essas coisas, se você tiver dúvida, deixa um comentário no vídeo também, não tem problema nenhum, e eu tô querendo fazer mais vídeos desses. Então, uma série para realmente ajudar as pessoas a irem de um nível de júnior ou de pleno para sênior. Bom, é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo para as pessoas que você acha que podem ser beneficiadas. E é isso aí. Valeu!